Olá, bom dia, turma 231, Colégio Senhor Bom, Colégio Santa Marta, desculpa. Estamos aqui na segunda-feira, segundou, né? Dia 24 de agosto, um dia geladinho, mas um dia bom para trabalhar. Então a gente hoje começa, a gente vai, antes de começar a nossa aula, a gente vai dar sequência ao período da ditadura militar no Brasil. Vamos continuar falando sobre o governo da linha dura. A gente viu na aula passada, né, o governo Costa e Silva, e esse governo, então, é o governo do Emílio Garrastazu Médici. Talvez aí o governo mais torturador, né, um governo mais truculento que a gente vai ter no Brasil, né? E a gente vai ver o porquê, né? Ele é um governo truculento e também um governo, alguns vai ser o mais lembrado de todo o período militar, porque ele vai ter o Brasil vai ter um crescimento econômico, né, chamado milagre econômico, que é questão de prova, inclusive, isso aí é questão de vestibular, é questão de Enem, né, o milagre econômico, então, que ocorre na década de 70, e é disso aí que o teu avô lembra, né, é disso aí que o teu pai lembra, de repente, né, do milagre econômico, e a gente vai ver, então, que milagre foi esse, né? E o que acontece com o Brasil nessa década. Certo, pessoal? Então eu dou bom dia a todos. Então todo mundo tá bem aí? Estão me ouvindo legal? Bacana? Eu mudei o layout, recebi uma câmera emprestada aqui para melhorar um pouco a imagem, né? Então, para que a gente possa melhorar a qualidade do vídeo depois também, né? Quando tudo certo. Que bom, Carol, para que vocês possam assistir novamente, se vocês ficaram com alguma dúvida, enfim. Então, é o seguinte, gurizada. É o seguinte. Sobre as nossas... alguma dúvida sobre a nossa avaliação, que vai ser no dia 4, né? Se eu não me engano. Dia 4 de setembro. Alguma dúvida com vocês aí, que vocês queiram... Não? Quais Beleza? capítulos se caem, sir? Ah, sim. Os capítulos são os mesmos que eu cobrei nas ponderações, tá? Então, aliás, se vocês fizerem ali as ponderações do primeiro trimestre, né, vocês vão ver que ali estão os capítulos que vão cair na prova, tá bom? Obrigado, sir. Certo. Eu vou, então, começar a aula de hoje. Vou pedir para vocês licença para a gente colocar aqui o nosso slide. E lembrar vocês que a gente terminou a aula passada com essa imagenzinha aqui, né? Quer dizer, Emílio Garrastazu Médici vai de 69 a 74. O último ano é 74, o ano que eu nasci, né? O ano que eu nasci, então não faz tanto tempo assim, foi, né? Que eu não sou tão velho assim, eu tenho só 45 anos. Lá se vão 45 anos. Então, olha só, neste ano é o ano que nós vamos ter a grande revirada, digamos assim, na política militar. Quer dizer, o exército já vai começar a estar fazendo água, né? Quer dizer, o exército vai querer entregar, né, a bomba que é o Estado brasileiro. E que bomba é essa? E por que ocorre, né, este medo do exército de entregar esta bomba, digamos assim? É porque, na verdade, o Brasil vai passar por um momento de instabilidade econômica. E vamos ver, então, por que esse momento, o governo Médici, é conhecido como o auge da ditadura. Então, se tu colocar do lado ali, ó, governo Médici, linha dura, ele vai ser um governo de mão de ferro. Ele vai usar e abusar do ato institucional número 5. Lembrando que o ato institucional número 5, ele restringia todos os direitos dos cidadãos. Direito de ir e vir, direito de liberdade, direito de habeas corpus, né? Quer dizer, todas as restrições possíveis, todo mundo era suspeito até que provassem o contrário, queridos. Então, nós vamos ter essa característica. Este governo é marcado por um chamado binômio da segurança e do desenvolvimento. Segurança e desenvolvimento. Segurança, porque o exército estava nas ruas. Então, nós vamos ter, por exemplo, uma restrição completa de circulação, quer dizer, o direito de ir e vir que nós temos hoje, né? Ele vai ser restringido porque sempre às 10 horas, nos grandes centros, né, as pessoas vão sofrer intervenção militar, então as pessoas não podem circular livremente a partir das 10 horas da noite,
então, nas cidades, se não estiverem com a sua carteira de identificação e carteira de trabalho, né? Então, a gente vai perceber que o Exército vai fazer batidas, né? Pessoas que se reúnem com 2, 3, né? 2, 3 pessoas na rua já são consideradas suspeitos, já serão perseguidas. Então, nós vamos ter aí um momento de, na verdade, de medo, né? Que vai causar essa sensação de segurança por conta da presença do Exército nas ruas, restringindo as liberdades individuais. Desenvolvimento. O que eu coloquei aqui como desenvolvimento? A tecnocracia. E o que significa tecnocracia? É colocar pessoas com características técnicas nos cargos que elas ocupam no Estado. Então, por exemplo, eu vou colocar alguém que entenda de finanças, que entenda de dinheiro, de crédito, de débito, no Ministério da Fazenda, no Ministério da Economia. Eu vou colocar algum médico no Ministério da Saúde. Eu vou colocar uma pessoa que entenda sobre a questão do plantio, do desenvolvimento agrário, do desenvolvimento pecuário no Ministério da Agricultura e da Pecuária. Então, eu tenho, o Estado, ele tem essa capacidade de colocar alguém técnico nas áreas que vão ser ocupadas pelos ministros. Acabando com a chamado cargo político. Bom, no primeiro momento, a gente pode achar, nossa, isso realmente é importante, né? Porque a pessoa vai ali fazer aquilo que ela conhece, que ela entende. Agora, vocês há de convirem comigo o seguinte: todas as pessoas, elas têm uma tendência política. Então, não interessa se a pessoa é técnica em saúde e ela vai ocupar um cargo de ministro da saúde, porque ela vem com uma carga ideológica também. Então, querendo ou não, todos esses tecnocratas, eles são também pessoas com tendências políticas, né? Então, nós vamos ter este governo, que é o governo do desenvolvimento. E por que nós vamos ter esse desenvolvimento? Ora, porque nós não estaremos num momento histórico de muita, mas muita mesmo, oferta de dinheiro internacional. E esta oferta de dinheiro internacional, ela vai ser muito aproveitada pelo regime militar, que, sem dúvida alguma, se tu tem que anotar alguma coisa agora, pegue a caneta e anota. Este governo era nacionalista. Nacionalista. Então, a linha dura é nacionalista. Ela quer o desenvolvimento nacional. Ela vai investir em empresas estatais. Ela vai investir em obras estatais para o desenvolvimento da nação. Certo? Muito bem. Então, vamos lá. Além da inflação, nós vamos ter essa característica aqui, queridos, que é a característica da perseguição. Então, este governo, como eu disse a vocês, vai ser o mais terrível, o mais cruel dos governos, o mais mão de ferro dos governos militares, né? O governo da linha dura do senhor Médici, do senhor Garrastazu. Ele vai promover muitas prisões, então centenas de pessoas serão presas, elas serão torturadas e serão assassinadas. Nós temos, a partir dos anos 2000, tivemos uma comissão chamada Comissão da Verdade, que foi organizada, obviamente, por movimentos de familiares que perderam seus filhos, né? Perderam suas filhas, perderam seus netos. Temos N documentos que foram produzidos, inclusive por próprios militares que acabaram falando sobre a prática de tortura, né? A prática de assassínio, né? Dessas pessoas, né? Temos um documentário que a gente, o ano passado, estava lembrando disso, né? Nos meus stories do Facebook, acho que o ano retrasado a gente tinha ido para o Festival de Gramado, pelo projeto Cinema, e no Festival de Gramado passou um filme que a gente não entendia muito bem como é que era o filme, porque, na verdade, era uma mulher sendo entrevistada contando a vida dela na Holanda, e uma outra aqui no Chile e uma no Brasil. Né? E aí a gente não entendia muito bem o que era que estava acontecendo. Né? E aí depois, mais ou menos no meio do filme, a gente foi entender que essa mulher do Brasil, que era uma senhora já, ela era mãe dessas outras duas meninas que foram tiradas dela durante a tortura no regime militar. Então, ela
enquanto nenê, né, as meninas sumiram, né, levaram embora e elas foram dadas para pessoas na Holanda e foi para o Chile também. Então, cresceram e se encontraram depois de tantos anos, né? E aí fizeram esse documentário falando sobre justamente isso, né? Que a repressão do regime, ela promovia, entre outras coisas, esse tipo de ação, né? De tirar os filhos das famílias, né? Que estavam sendo torturadas. Bom, isso aqui é uma prática de tortura, né? É o chamado pau de arara, né? Só para vocês terem um exemplo, vocês podem encontrar na rede, na internet, várias formas de tortura que a polícia do exército fazia, né? Com os cidadãos. Todo tipo de tortura causa trauma, tá, pessoal? Essa aqui é o chamado pau de arara. Então a pessoa ficava completamente nua, né? Numa situação extremamente delicada e desconfortável, e ela era então usurpada aí com choques elétricos, né? Com pauladas, enfim, coisas que desestabilizavam tanto emocionalmente como fisicamente as pessoas. Nós vamos ter também um momento de extrema repressão, né? Intensa repressão, eliminação de guerrilhas de esquerda. Então, sistemas como esse, ó, Sistema Nacional de Inteligência, o SNI, o DOPS, o DOI-CODE, o OBAN, são sistemas do Estado que vão ter pessoas que vão ser chamados de censores, né? O que são os censores? Os censores são uma espécie de espiões, né? Que vão promover a censura, né? Que vão, por exemplo, em jornais. Então, todo jornal, todo editorial de jornal que for ser publicado passa pela mão de um censor. Então, o censor vai ler o jornal, vai ler as matérias que vão sair no jornal e vai dizer, olha, essa matéria não pode sair no jornal porque ela está criticando o nosso governo, está criticando o governo militar. Então, ela era tirada do editorial e não saía no editorial. Isso vai acontecer muito. E aí, como é que a gente sabia que uma matéria, por exemplo, poderia ter saído da capa de um jornal ou poderia ter sido sacada? É porque alguns jornais faziam o seguinte, no lugar da matéria, né, que iria para o público e não vai mais, eles colocavam o quê? Uma receita de bolo, por exemplo. E aí, claro, imagina tu abrindo a 0 hora e vendo assim, bolo de chocolate. Bah, cara, na capa. O que o jornal vai fazer uma receita de bolo na capa? É óbvio que era uma forma do jornal manifestar-se, né, contra o regime. Tipo, a gente está sendo censurado. Hoje, no Brasil, a censura é proibida, apesar de aí acontecer algumas atrocidades, né? Como, por exemplo, nesse final de semana, né, o nosso presidente disse que ia encher de porrada a boca de um jornalista, né? Isso aí é um completo desrespeito, né, à nossa liberdade de imprensa. Aliás, liberdade de imprensa é essa que tem que ser assegurada com todo o fervor, porque a gente vive num país democrático. Mas aí, então, gurizada, não só os jornais, mas também professores sofriam censura. De que maneira? Imaginem que nas salas de aula, nós tínhamos, quando começava o ano, nós tínhamos a presença de censores que estavam ali sentados, né, podiam ser alunos universitários ou não, e que pertenciam, então, a essa rede do DOPS, do ICOD, OBAN, né, e que faziam, né, observavam a ação do professor. Observavam, por exemplo, uma missa. Se o padre na missa falaria contra o Estado. E aí, o que acontecia com essas pessoas? Elas davam uma leve sumidinha, né? Uma leve falecida, inclusive, né? Então, muitos professores foram levados à tortura, muitos padres acabaram morrendo também, ou sofreram tortura, sofreram censura. Então, isso era muito comum no regime. O ato institucional número 5, ele acabou com o direito, inclusive da liberdade de expressão das pessoas, certo? Uma coisa que está marcada ainda hoje na história da nossa educação é a URGS. A URGS, o formato da URGS não é um formato como na nossa escola, por exemplo, né? Como a PUC, né? A PUC, por exemplo, tu entra na turma, vamos dizer que o Lucas vai fazer jornalismo na PUC, né? Daí o Lucas vai lá estudar jornalismo na PUC. E aí ele entra numa turma, a turma de jornalismo de primeira turma de 2021. Ah, que legal, entrou na PUC. Aí ele vai cursar os 4 anos de curso dele,
com a turma de 2021. Né? Então, ele vai com a mesma turma os 4 anos. Na URGS não funciona assim. Na URGS, tu tem uma turma em cada dia da semana. Por quê? Tu tem uma disciplina que chama de cadeira, né? E nessa disciplina, tu tem vários outros alunos de outros cursos. Então, por exemplo, se a Júlia vai estudar, vou te tirar do curso da tua mãe, tá? Vou te colocar no outro curso, medicina, né? Aí ela vai estudar medicina, a Júlia Rodrigues. Aí ela chega lá e entra no curso, faz uma cadeira de biologia avançada, de medicina não sei o quê, de direito da medicina. Então ela vai fazer misturando-se com outros cursos. E por que isso acontecia? Justamente para que não formassem uma turma coesa, para que não tivesse uma resistência. E mais, olha só, os cursos de educação, então, por exemplo, sociologia, história, filosofia, geografia, todos esses cursos ficam aonde? Bem longe do centro de Porto Alegre. Se vocês forem ver, esses cursos todos estão lá no campus do Vale, do lado de Viamão, longe pra caramba do centro de Porto Alegre. E por que isso? Se houvesse algum tipo de resistência, provavelmente essa resistência viria desses cursos, né, que eram cursos mais vinculados a questões humanas do que os cursos que ficaram no centro da cidade. Então, vejam, o sistema educacional da URGS, ele promovia justamente esta separação, essa desvinculação, essa desmobilização dos estudantes. Isso era uma tática, e ainda funciona assim esse sistema, né, na URGS, certo? Então, só para vocês observarem, né, como é que o regime ele agia para desarticular qualquer tipo de resistência. Então, continuando aqui, nós vamos ver que esses terroristas, né, que vão ser chamados assim, todos aqueles que são contra o regime ditatorial e que vão lutar por democracia, eles eram chamados e taxados de terroristas e por isso então seus cartazes eram espalhados pelas cidades, né, para que eles fossem entregues. Carlos Lamarca foi assassinado pelo regime, né, repressão a qualquer manifestação antigovernista. Então, as pessoas eram tratadas realmente com muita truculência. Popularidade, censura e propaganda. O que vocês entendem por este slogan que eu vou ler aqui? Ó? Brasil, ame-o ou deixe-o. Esse slogan ele é considerado um slogan ufanista, otimista. Tipo, ninguém mais segura este país. Pra frente, Brasil. Semana da Pátria, de 1970. E aí aqui nós temos, ó, ame ou deixe-o, né? E aí o pum na bunda, né? Aqui para, se tu não ama, tu tem que sair fora. Alguém gostaria de falar sobre esse slogan? O que esse slogan representa? Senhor, eu tenho uma dúvida, não é sobre slogan, mas é sobre uma foto que tu mostrou ali agora há pouco. Posso falar? Pode falar, vai lá. Não, é que ali na foto tinha 2 corpos, só que tinha só um nome. Aí eu queria entender que é o Carlos que morreu. Na outra. Aí. Aqui? Não, senhor, na outra. Ah, tá. Aqui. Ali. Isso. Carlos Lamarca. Carlos Lamarca, ele é um ex-capitão do Exército Brasileiro, que ele desertou do Exército Brasileiro porque ele acreditava que o Exército Brasileiro estava cometendo terrorismo no Brasil. Porque justamente ele fazia uma crítica à ditadura militar. Então ele deserta do Exército e ele compõe uma guerrilha contra o Exército. Então ele vai ser chamado de terrorista, vai ser procurado. E o Exército, então, encontra o Lamarca e manda o Lamarca para os beleléu, né? Mata o Lamarca, entendeu? É isso, por isso que ele vai ser importante. Ele é um ícone, assim, uma resistência do próprio Exército, contra o Exército. Ele vai ser chamado de traidor, vai ser chamado de terrorista pelo próprio Exército, tá? Então é por isso que eu coloquei a imagem do Lamarca. Ele é uma pessoa muito
digamos, essa comissão da verdade que eu falei para vocês, que foi organizada já no início dos anos 2000 agora, né? Ela foi muito importante porque centenas de famílias estão atrás dos corpos dos seus filhos que sumiram, das suas netas que foram enviadas para vários países, que sumiram, dos seus netos, né? Pessoas que perderam os seus entes familiares. E isso não é uma coisa que o professor Jair está falando da boca para fora, não, isso é real. Quando terminou o regime militar, foi feito um acordo do Exército com a política brasileira, que era o seguinte: durante 50 anos não se encostava em nenhum documento de arquivo do regime militar. Nada poderia ser investigado. E aí, quando chegou o governo do Fernando Henrique Cardoso, que é do PSDB, o Fernando Henrique Cardoso assinou por mais 50 anos ainda. Ou seja, todas as pessoas que cometeram crimes por parte do Exército, porque foi crime, né? Estar no Estado, fazer do Estado, no Estado, fazer o ato de tortura é crime. É crime contra a humanidade. Então, essas pessoas, provavelmente, que torturaram jovens, estudantes, ou pessoas inocentes, ou mesmo pessoas que participavam das guerrilhas, né? Essas pessoas cometeram crime. Provavelmente, daqui a 100 anos, essas pessoas estão mortas, né? Então, quem é que vai pagar por isso? A Argentina já julgou o seu exército. O Chile já julgou o seu exército. O Uruguai já julgou o exército que cometeu ditadura também. Só o Brasil que não, até hoje. Aliás, o Brasil dá mais uma chance para o exército. Mas tudo bem. Vamos lá. Então, queridos, continuando, o que vocês entendem por Brasil, ame-o ou deixe-o? Uma tentativa do exército de zelar patriotismo, senhor? Patriotismo completo, né? Tipo, eu posso te questionar? Pode. Eu não No posso. caso eu? Ah, tá. Não Exército. Não. eu não tenho como. Olha só, ou eu gosto disso que está acontecendo, ou eu pego minha maleta e, caminho fora. Então, criaturas, eu quero dizer a vocês que muitos músicos, poetas, escritores, cientistas, sociólogos, né, professores, saíram do Brasil, fugiram do Brasil. E por que eles fogem do Brasil? Porque eles têm medo da DED, velho. Eles têm medo de morrer. Eles têm medo de serem pegos, de serem torturados. Então eles, saem fora do Brasil. E foi assim com vários. Agora, alguns ficam no Brasil e aí usam pseudônimos. Por exemplo, vou pegar essa aula eu vou dar na próxima sexta-feira. Vou pegar o exemplo do Chico Buarque de Holanda. Ele cria um pseudônimo, Joãozinho da Adelaide, para fazer música. E aí ele faz um monte de música que vai criticar o governo. Só que os censores, eles são tão toscos que eles não vão entender o que quer dizer a música. Eles vão deixar passar a música. Mas a música é uma baita de uma crítica. Então a gente vai ver, por exemplo, cantores como Raul Seixas, Caetano Veloso, Chico Buarque de Holanda, Geraldo Vandré, né? Todos fazendo uma crítica ao regime militar, fazendo uma crítica ao sistema de opressão. Então a gente vê isso aí no nosso próximo encontro, mas eu quero só dizer para vocês que este é o momento de tu fugir, porque não tem liberdade de imprensa, tu não tem liberdade cultural no Brasil, certo? Então, voltando lá, eu quero dizer a vocês que o Brasil vai ter, neste momento também, algumas conquistas importantes. Então aqui nós vamos ter a Veja publicando matérias, né? Pró-governo, Marighella, procura-se. Né? Presidente não admite torturas. Né? Então, nós vamos ter essa revista extremamente pró-ditadura militar, né? Extremamente de direita. E Folha da Tarde, também um jornal que vai, digamos assim, ser meio que puxa-saco do governo. E aí nós temos algumas coisas importantes que o governo vai se aproveitar. A conquista do tricampeonato, Pelé no auge, né? Cara, uma das melhores seleções que o mundo já viu jogar, a seleção de 1970, tricampeonato mundial. O Brasil vai ganhar um troféu que é um troféu único, que é a Jules Rimet, né? Uma seleção que ganha 3 vezes a Copa do Mundo. Esse era de ouro maciço, ela foi roubada e foi derretida e nunca mais se encontrou, né? Tem uma réplica lá no Museu do Futebol. Nós vamos ter outras, como o Emerson Fittipaldi, né? Que vai ser um grande
automobilista que vai ganhar também vários, vai ter várias vitórias, e isso o governo do Médici vai associar essas vitórias ao regime militar. Então ele vai se aproveitar dessa história toda e vai associar essas vitórias futebolísticas, né? Esses eventos aí com o regime militar. E aqui uma dica de filme, ó. Pra Frente Brasil é um filme de 1970, mas vale a pena, tá? De 1980, perdão. Vale a pena assistir, quem tiver tempo, tem no YouTube, pode assistir por ali. Tentativas fracassadas de ocupação da região norte, principalmente a região do Amazonas. E aí a gente vai ver uma história que está se repetindo agora, né? O que é a região norte? Cara, a região do Amazonas, a região do Pará, de Roraima, a região do Acre, né, do Amapá. Essa região é uma região muito, mas muito verde e tem muito índios. Então nós vamos ter um avanço do exército naquelas regiões, uma ocupação daquelas áreas, um extermínio de muitas populações indígenas que não vão ser reconhecidas por parte do exército. Já existiam movimentos de proteção, obviamente, ao índio e à floresta, vão ser extremamente criticados. E, sem dúvida alguma, nós vamos ter uma luta de grileiros pela posse da terra. A ideia do exército era ocupar aquela área, né? E nós vamos ter, então, as chamadas obras que o exército vai fazer naquela região. Que obras são essas? Estão vinculadas com isso aqui, ó, o milagre econômico. E o que foi o milagre econômico? Se tem uma coisa que vai ser importante tu saber agora na aula de hoje, é sobre isso. Então, pega a tua caneta, puxa uma seta para o lado e anota. Milagre econômico. O Brasil crescia vertiginosamente 10% ao ano durante o momento do milagre econômico. E este milagre econômico é milagre mesmo, porque ninguém sabe como é que acontece, né? Então a gente vai tentar entender hoje como é que acontece esse milagre econômico. O Brasil vai conseguir crédito muito fácil no internacional. Então, tem muito dinheiro circulando no mundo. O mundo está muito bem obrigado. O capitalismo vai muito bem obrigado. Este crédito oferecido, ele nos sugere, nos possibilita comprar, fazer e acontecer. Então, o governo brasileiro vai construir estradas, vai construir... Só um pouquinho que eu vou... Só um pouquinho, já volto aqui. Botou pra descongelar a carne? A minha cachorra estava chorando. Aí eu abri a porta do quarto para ela sair. Então, olha só, o governo vai construir estradas, vai construir pontes, vai construir hidrelétricas, vai construir uma série de obras que a gente vai chamar de obras faraônicas. Como? Com dinheiro público. Então, só para tu ter uma ideia, a construção de uma estrada que ia ligar o norte do Brasil ao nordeste, ela atravessaria todo o Brasil, ela ligaria a Bolívia ao Ceará, por exemplo. O nome dessa via é Transamazônica. Nunca deu certo. Por que não? Cara, como é que uma estrada vai atravessar o meio, né, da floresta amazônica? Não tem como, cara. Então, assim, ó, muitos trabalhadores do Nordeste vão ser deslocados para abrir essas picadas e abrir essa estrada. E essa estrada, até hoje, se tu colocar no Google, Transamazônica, até hoje, é uma estrada que é engolida pela floresta. Porque ela não é uma estrada de asfalto. Ela é de terra, de chão. Então, ela, quando chove, ela vira um lodo. Ela engole tudo que passa por ali. Então, não tem condições de fazer o ligamento de deslocamento de pessoas, nem de transporte de bens, nada. Cara, é um horror, entendeu? Então, nós vamos ter outras obras que vão ser desviados muito dinheiro vai ser desviado. E aí, alguém poderia me perguntar, não, professor, mas eu nunca ouvi falar em algum tipo de corrupção no governo militar. Por que tu nunca ouviu falar sobre corrupção no governo militar, hein? É porque não podia falar, né, meu? Vai tentar falar sobre corrupção no governo militar para te ver.
tu vai dar uma leve sumida, né? Uma leve esfolada, vai levar uma leve falecida. Então, obviamente, a censura não permitia, gurizada. Então, nós temos aí o milagre econômico com o ministro da Economia, o senhor Delfim Neto, fazendo o Brasil crescer vertiginosamente, mas concentrando renda na mão de quem tem dinheiro. Então, vamos tentar entender isso aí. Quem tem dinheiro tem a possibilidade de aumentar o seu patrimônio em relação a quem não tem. Dá para entender isso? Vocês conseguem entender isso? É muito mais fácil quem tem R$1 milhão fazer 2 milhões em pouco tempo do que quem não tem nada fazer 1 milhão. Né? Então, nós vamos ver o Brasil com este índice aqui. Ó. Milagre não era santo. E vamos entender o que significa isso. Grande crescimento econômico, inflação moderada, né, nos padrões brasileiros. Nós temos modernização da indústria de base, consumo de bens duráveis, das telecomunicações, da produção de energia. Nós temos ampliação e criação de empresas estatais, porque esse governo é um governo nacionalista, então as empresas são estatais. Nós temos o surgimento, então, de empresas estatais de mineração, de petróleo, de petroquímica, de aço, de eletricidade. Tudo isso é importante, realmente é muito importante. Investimentos estrangeiros, multinacionais. Arroxo salarial, que significa que o trabalhador não ganhava tão bem assim. Por quê? Olha, porque havia concentração de renda naqueles que ganhavam mais. Então, concentração de renda dos ricos, os ricos mais ricos, e os pobres mais pobres. Então, nós tínhamos muitas obras acontecendo, criação de empregos, que são nessas obras, obviamente, e o aumento da dívida externa. Este que é o grande problema. Qual é o problema do aumento da dívida externa? Aí tem uma charge aqui que é bem engraçada. Ó. Tá chegando no restaurante, uma família de pobres, né? Estão sentados nas caixas de maçã, o cara tira o cardápio. O que é o cardápio? A taça Jules Rimet, Brasil, né? Brasil tricampeão mundial. Quer dizer, o povo brasileiro não se beneficiava do crescimento econômico. Assim como hoje, né, gurizada? Hoje o Brasil é o maior produtor de soja do mundo. Grande coisa. Respingou alguma coisa na tua conta aí, Lucas Farias? Tu recebeu alguma coisa por isso? Hein, Giovanni? Tu também não recebeu, né, Giovanni? Eu também não recebi. Porque quem ganha com isso são os produtores de soja. Então, obviamente, pessoal, nós temos que tentar entender que a economia aqui, ela vai ter a dívida externa no Brasil, só para a gente entender o que significou isso, ela vai sair. Em 64, nós devíamos 3 bilhões de dólares, nós devíamos. Em 81, a gente está devendo 62 bilhões de dólares. Queridos, explica isso para mim. Quer dizer, o aumento da dívida externa é um negócio absurdo, né? E concentração de renda, né? Então, nós vamos ver a renda concentrada e tal. Obras faraônicas. Que obras foram essas? Vamos lá. Transamazônica, que é essa estrada aí, ó, que é engolida pela floresta, que ela é de estrada de chão, é uma estrada que não tem estrutura nenhuma, não tem nada, mas nós temos algumas obras mais conhecidas, como, por exemplo, a Ponte Rio Santos, a Ponte Rio-Niterói, que é bem famosa, uma imensa de uma ponte, uma das maiores pontes do Brasil, a Ponte Colombo Salles, em Santa Catarina, recentemente ela foi reformada, hidrelétrica de Solteira, hidrelétrica de Passo Fundo, ampliação da capacidade do Brasil explorar no litoral, as milhas do nosso litoral, onde o Brasil vai descobrir petróleo, né? A Petrobras vai ser uma empresa que vai aproveitar essa ampliação. E a crise de 73, 74. Que crise foi essa? A crise do petróleo. O petróleo simplesmente vai ser fundada a OPEP, que é a Organização de Produção de Petróleo Internacional, né? E os países árabes vão dizer o seguinte: o petróleo, em vez do barril custar 10 dólares, vai custar 100 dólares. Simplesmente assim. E a gente quer ganhar mais. E aí, meu amigo, se nós temos uma crise de produção de petróleo, porque o petróleo ficou mais caro, o valor do dólar aumentou consideravelmente. E se o valor do dólar aumenta consideravelmente, o que acontece com a nossa dívida? Ela aumenta muito. Então, se eu peguei 10 milhões de dólares emprestados, e isso dá X valor, agora ele vai valer o quê? 10 vezes mais. Então, a minha dívida aumenta muito. E a dívida do Brasil vai aumentar demais. Então, o Brasil começa um processo de queda
do crescimento econômico. E esta queda do crescimento econômico vertiginosa vai gerar toda uma insatisfação. E por que vai acontecer isso? Bom, primeiro, porque teve a crise do petróleo. Segundo, porque também nós vamos ter muita pressão interna. Olha só, se a gente está sendo sem liberdade, estão apanhando sempre, estão apanhando do governo militar, não temos liberdades econômicas, não temos liberdade de expressão, mas a gente está vendo que o Brasil está gerando emprego, que está tendo crescimento. Bom, então isso, de certa maneira, compensa, né? De certa maneira, compensa. Agora, quando eu continuo apanhando, sem liberdade, e o Brasil entra numa crise econômica, o dinheiro já não vale mais nada. Eu vejo que o meu país está devendo muito. Eu não consigo comprar mais a mesma coisa que eu comprava. Eu entro em depressão. Eu começo a questionar o governo. Então, o governo militar vai ser questionado, e mais do que isso, né? Além do governo ser questionado, no âmbito internacional, os Estados Unidos já começam a pegar no pé do Brasil. E aí eu queria perguntar para vocês, e por que os Estados Unidos começam a pegar no pé do Brasil? Porque o regime militar, o governo militar, ele é nacionalista. Então, a política do governo é política de independência econômica. E isso vai desagradar os Estados Unidos, queridos. Certo? Então, com pressão internacional e pressão nacional, o exército é obrigado a fazer uma abertura para a democracia. Só que essa abertura, ela não pode ser abrupta. Ela não pode ser de uma hora para outra. E por isso, então, nós vamos ter a chegada do momento, né, da chegada do presidente Ernesto Geisel, que é o presidente que vai promover essa abertura. Então, sobre o presidente Geisel, a gente vai discutir na sexta-feira, no nosso próximo encontro. Obrigado a todos pela presença. Tenham uma boa semana. Se cuidem. Beijo e tchau.